Alô? Olha, ontem eu fiquei estarrecido. Lembra da Dilma, né? Estarrecido com o que vi. Vi na televisão, não foi pelas redes sociais, na televisão normal, nos jornais da televisão, o depoimento arrasador do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Você sabe que Sérgio Cabral já está condenado aí a uns 300 anos de cadeia. Pois bem, há algum tempo ele vem tentando delatar, fazer uma delação premiada para ver se abate isso um pouco, mas foi obrigado a trocar várias vezes de advogado, porque os advogados não querem enfrentar a realidade dura dos fatos, que é o seguinte: a essas alturas, a Operação Lava Jato, a Operação Cadeia Velha, qualquer operação de combate à corrupção, só vão, né? Qualquer operação, quaisquer operações, só vão querer uma contribuição premiada caso se alcance um outro poder, um poder que nunca entrou nessas delações, que é o judiciário. Até já se tentou entrar, o Léo Pinheiro falou no Dias Toffoli, que hoje é o presidente do Supremo, e a delação dele ficou no rame-rame por anos e depois apareceu sem o Dias Toffoli, né? O Sérgio Cabral teve que demitir todos os advogados, agora arrumou um outro advogado que mudou a sua estratégia. Ele resolveu virar réu confesso do Ministério Público e, como réu confesso, pediu uma audiência ao Ministério Público e contou coisas que minha avó diria que são do arco da velha. Bom, vamos ao que é mais importante. Olha, esse seu humilde criado, que aqui está, tem falado sobre corrupção em arenas da Copa do Mundo desde quando elas começaram a ser construídas. Tem falado em corrupção na Olimpíada desde que a Olimpíada estava sendo planejada lá para o Rio de Janeiro. Pois é, sabe o que é que o Sérgio Cabral contou? Primeiro aos procuradores e depois ao juiz Marcelo Bretas. Hoje é quarta, 27. Ontem, terça, 26, ele contou ao juiz Marcelo Bretas que houve sim corrupção para pagar a reforma do velho estádio maior do mundo, Maracanã, o Mário Filho, para se transformar numa arena para a disputa da final da Copa do Mundo e dos Jogos de Futebol da Olimpíada. Pois é, uma propina, segundo ele, uma propina que garantiu à Odebrecht, uma grande empreiteira brasileira, a sua supremacia nessa obra. Segundo ele, essa propina foi administrada por uma pessoa que ele chama de seu primeiro-ministro, é o doutor Regis Fichtner, que era o chefe de sua casa civil. Bom, essa propina foi paga e a Odebrecht hoje é a dona, sabe de quê? É a dona do Maracanã. Por causa disso, os clubes do Rio estão pagando fortunas para jogar no Maracanã e a Odebrecht quer se livrar do abacaxi, que para ela é o Maracanã agora, mas não consegue. Mas não é isso que me chama a atenção. O que me chama a atenção é que houve uma super delação premiada de 78 executivos da Odebrecht. E nenhum dos 78 se lembrou do Maracanã. Quer dizer, eu que não sabia de nada, sabia que tinha havido corrupção no Maracanã, menos os delatores da Odebrecht. Não é interessante? Eu sou aqui o maior defensor das delações premiadas, mas delação premiada ela tem que ser confirmada com provas e não pode proteger ninguém. E recentemente eu venho notando e venho denunciando o que eu chamo de omissões premiadas, ou melhor, financiadas. Certos esquecimentos que o Palocci tem na delação dele, certos esquecimentos que o Joesley Batista tem na delação dele, e agora os 78 da Odebrecht. O que é que vai fazer com a delação da Odebrecht? Se este aqui fosse um país de vergonha, tivesse uma justiça para valer, valeriam as provas que eles facilitaram o acesso. E todos perderiam seus prêmios.
O senhor Marcelo Odebrecht, que está cumprindo prisão domiciliar em casa, no luxuoso bairro do Morumbi, em São Paulo, de volta para a cadeia em Curitiba. E todos os executivos também. Mentiram! Mentiram na delação premiada, omitindo. Isso é grave. E isso chama atenção para outras omissões financiadas. Mas não ficou nisso, não. Teve caso mais grave. O Sérgio Cabral contou uma história interessante, que a nomeação de um juiz federal lá do Rio, chamado Marco Aurélio Belize, para o Superior Tribunal de Justiça, onde está instalado gostosamente até hoje, foi considerada por ele, Sérgio Cabral, uma grande conquista de Regis Fichtner, cunhado do juiz. Regis Fichtner conseguiu, através do Sérgio Cabral, nomear o cunhado no Superior Tribunal de Justiça. E o que é que o Superior Tribunal de Justiça tem a dizer sobre isso? E o que é que o presidente que o nomeou, né, tem a dizer sobre isso? O presidente do PT tem a dizer sobre isso? Ninguém vai tomar uma providência em relação a isso? Olha, eu fiquei muito impressionado nesse depoimento do Sérgio Cabral, porque nem a palavra verossímil consegue abarcar a verdadeira verossimilhança, vamos ser até pleonásticos, a calma, a lógica com que ele contou, contando que a propina vinha desde antes. E qualquer brasileiro sabe que a justiça brasileira é corrupta e era muito antinatural que até hoje nenhum figurão, nenhum maganão da justiça e logo de um alto tribunal tenha sido denunciado. É claro que o Sérgio Cabral não tem provas, talvez, disso aí, testemunhais ou documentais, mas certamente saberá ensinar o caminho das pedras. Aí você vai me perguntar, o que é que o Sérgio Cabral ganha com isso? Eu, sinceramente, eu vejo assim, ele diz que é um grande alívio, ele se diz viciado em dinheiro, faz uma confissão assim, que é uma tentativa de um pouco de limpar a barra dele, mas ele não tem muito prêmio a cobrar. Ah, mas tem um sim. Adriana Anselmo, a ex-primeira-dama, por quem ele é apaixonado, é até um gesto romântico dele, começar a botar a boca no trombone, botar farofa no ventilador, para tentar aliviar um pouco a barra de Dona Adriana, que vai ter uma barra difícil de limpar, porque basta ver aquela transação dela na H-Stern para ver que é negócio para 40 anos de cadeia no mínimo, né? Pois então, mas ele está jogando tudo no Sérgio Cortes, que é também outra parte da delação, que é nojenta, né? Que é roubar dinheiro de equipamento público para a saúde. Dizer que está gastando uma fortuna em saúde, quando, na verdade, o senhor Sérgio Cortes, que era secretário da Saúde, dividia com o Regis Fichtner e com o Sérgio Cabral o produto do seu furto. Além disso, ele contou a respeito da mensalidade que o ex-governador Pezão, que era vice dele, que foi secretário de obra dele, cobrava nessas mesmas propinas, né? Agora, esta manhã eu vi na Globo News, desculpe, eu vejo a Globo News, uma notícia, eu vi no rádio também, uma notícia de um acidente, de um desastre, não foi acidental, viu? Não há acidentes, é um desastre produto de algum tipo de negligência que vai ser provada na investigação. Como é que chama? Vias, não sei o que lá, Vias, né? Sabe quem é o dono da não sei o que lá, Vias? Quem é o dono? É a Odebrecht. E aí, você fica na seguinte situação. A Odebrecht pagava a propina para comprar equipamentos públicos e para prestar serviços públicos, e essa propina era paga àqueles que eram responsáveis pela fiscalização das obras para uma empresa da Odebrecht. E aí a gente vê que a Odebrecht se transformou numa espécie de dona do Brasil, né? É dona do estádio do Maracanã, é dona do estádio que o Corinthians pensa que é dele, lá em Itaquera, é dona da empresa que administra os trens urbanos no Rio de Janeiro e era dona também de muitas medidas provisórias que foram escritas à troca de propina nos governos petistas de Lula e Dilma, mas que eu não sei se não continuaram. Se continuaram, eu não sei. Agora o Sérgio Cabral garante que vem de antes do governo dele. Olha, eu gostaria muito de ainda tratar outros assuntos, mas esse assunto é tão espetacular e eu já tomei
Supervias. Supervias. Obrigado, Isabel. E o meu tempo aí, está muito vencido aí, Isabel? Então eu vou me despedir de vocês. Amanhã eu falo do Flamengo, amanhã eu falo dessa história do telefonema do Bolsonaro para o doutor Gilmar Mendes, da grana que o Cauê Macris mandou para o seu posto de gasolina, candidato do PT e do PSDB à presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo, contra a política, o político mais lúcido do Brasil, Janaína Pascoal, do PSL. Bom, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.